Graça e paz, amadas irmãs, uma grande alegria estar com vocês em mais essa tarde de intercessão e oração. E a palavra que nós estaremos meditando nessa tarde, se encontra lá no livro de Salmos, no capítulo 11, Salmo 11, eu estarei lendo o versículo 3 e 4. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Deus, pela tua palavra bendita. Pedimos que o teu Espírito Santo ministre no nosso coração, fala conosco, Deus, e nos ensine, Deus, trazendo desafios para a nossa vida, trazendo mudança, trazendo transformação, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ter a mente de Cristo, por isso nós te pedimos, transforma a nossa mente, transforma o nosso entendimento, para a honra e glória do teu nome, nós oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, numa outra versão, esse texto nos diz assim: o que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? E o próximo versículo diz assim: o Senhor está no seu templo, o seu trono está no céu, e ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. A pergunta de Davi é também a nossa pergunta. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Quando o ímpio governa, quando as leis e os bons costumes são desprezados, o que pode fazer uma pessoa honesta? Quando o mal assola a nossa nação, quando o casamento acaba, quando os filhos sofrem, quando a morte nos assalta, o que podemos fazer? Curiosamente, se nós continuarmos a ler esse salmo, Davi ele não responde essa pergunta. Ele não responde com uma resposta, mas ele faz uma declaração. A resposta de Davi para essa pergunta não existe. Ele faz uma declaração. O Senhor está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Sabe, a intenção de Deus ela é inconfundível. Deus ele não muda por causa das nossas tempestades, por causa das nossas adversidades. Deus ele não recua diante dos nossos problemas. Ele não se espanta com os nossos problemas. Deus ele não fica indignado com aquilo que nós fazemos. Deus ele não fica decepcionado com a maldade, com a atrocidade do homem, porque eles sabem do que o homem é capaz. Deus ele não olha para a nossa nação, para as nossas igrejas, e ele não fica frustrado, decepcionado, porque Deus ele já sabe do que eu e você somos capazes de fazer. Deus sabe das nossas motivações, Deus nos conhece, Deus sabe o que se passa no nosso coração. Sabe, tsunamis pode vir, os prédios podem cair, a terra pode ser abalada, mas Deus não pode ser abalado por nada. Sabe, uma das coisas que Deus é especialista em transformar a tragédia em triunfo. Uma das especialidades de Deus é transformar a tragédia em triunfo. Deus, ele faz coisas assim. Em nossos momentos mais difíceis, talvez nos nossos momentos de angústia profunda, nós pensamos que, não tem mais jeito, não tem como.
Mas Deus não, Deus ele está assentado no seu trono e ele tem o controle de todas as coisas. Deus ele se faz presente. Deus ele sabe o que ele faz. E Deus ele quer encher o nosso coração de esperança para que nós possamos olhar para a grandeza desse Deus, para a imensidão do universo e entendermos que mesmo nos nossos momentos difíceis, quando nós achamos, e agora, o que vai ser de nós? O Max Lucado, ele traz uma referência bem bacana no livro dele, Dias Melhores Virão. E ele fala que quando Jesus foi sacrificado, os seguidores de Jesus ficaram ali muito entristecidos. E ele escreveu: a inocência sacrificada, a bondade foi assassinada, a fortaleza dos céus foi atravessada. Mães choravam mal. Mães choravam, o mal dançava, e os apóstolos tinham de se perguntar: o que pode fazer as pessoas honestas quando a lei e os bons costumes são desprezados? Deus responde à pergunta deles com uma declaração. Com o rumor da terra e o rolar da pedra, ele os fez lembrar: o Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Quando Jesus ressuscitou, Deus fez os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus lembrar que Deus estava num alto e sublime trono. E hoje nós também temos que lembrar que Deus ainda está lá. Deus ainda está lá. Aquilo que muitas vezes parece para nós ser o fim, está acabado. Não, não está. Deus ainda não pôs um ponto final nessa história. Nós precisamos nos lembrar que Deus está lá, Ele ainda está no seu santo templo, Ele ainda está no seu trono, Ele ainda muda história, converte corações, muda prisioneiros, Ele encontra lá nas prisões os prisioneiros, Ele transforma príncipes, Ele muda prisioneiros em conselheiros de governador. Deus transforma nossos dias mais difíceis, mais tenebrosos, em situações de triunfo. É só crermos e esperar. Ele é o nosso plano melhor. E nós temos promessa de que um dia Ele vai voltar. Que nós possamos encher o nosso coração de esperança nesse dia, na certeza de que nosso Deus é Deus do impossível. Para Ele não existe coisas difíceis. E Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Que possamos meditar nisso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor assim traga mesmo desafios novos para o teu coração, que o Espírito Santo ministre através dessa palavra algo novo no seu coração e que Deus te reveste de força e de poder para que a nossa mente possa ser transformada, nosso entendimento possa ser renovado e nós possamos estarmos animados com aquilo que Deus vai fazer nesse tempo. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço.